Tá rolando muita briga, muita discussão na internet. E qual que é a orientação do Frei Gilson para nós? Você que ama o Frei Gilson, chegou a hora de ouvir aí o que ele tem para nos dizer. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender, né, que puxada de orelha foi essa que o Frei Gilson deu. Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar o seu sininho, seus comentários, filho amado de Deus, respeitar essas regrinhas aqui, tá bom? Então bora lá para o vídeo do Frei Gilson, bora! 18, versículo 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Interessante, Jesus pede pra gente corrigir o irmão. Mas como eu vou corrigir alguém se eu também tenho pecado? Se teu irmão pecar, veja, não é pecar, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Jesus não está pedindo para a gente passar a mão na cabeça dele. Jesus não está pedindo para a gente virar as costas. Jesus não está pedindo para a gente fazer silêncio. Jesus está pedindo para a gente ir corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Por que Jesus pede para corrigir os irmãos? Se Jesus está pedindo é porque algo importante pode vir depois dessa correção. Fique conosco até o final desse vídeo. Deus tem muito a falar comigo e com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 18, de 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. São João Crisóstomo, sobre essa palavra, diz assim, preste atenção, muito profundo. Ele não diz acusa-o, ou pune-o, ou leva a juízo, porque a nossa vontade é que quando alguém erra, a gente quer acusar essa pessoa. A gente quer punir essa pessoa. A gente quer levar essa pessoa a juízo. Jesus não pede nada disso. Jesus pede para que a gente corrija. Então corrigir não é acusar, corrigir não é punir, corrigir não é levar a juízo, é correção. Será que o Frei Gilson falando, as pessoas vão entender? Que hoje em dia na internet o negócio não tá sendo desse jeito não, Frei Gilson. Acho que vai ter que falar mais sobre isso. Porque muitas pessoas pegam essa passagem pra falar, não, mas Jesus mandou eu corrigir. Correção fraterna. Não é acusação fraterna. Porque hoje em dia e não é só no meio católico, no meio midiático, o secular ainda tá bem pior. Mas a gente não tá muito diferente não, viu? A gente não tá diferente disso. A gente vê um erro, e muitas vezes o erro nem é em relação a mim, que aqui fala se o teu irmão pecar contra ti, né? Nem é comigo, é com o outro. Eu vou lá e acuso o outro, eu vou lá e exponho o outro, eu vou lá e coloco ele no meio dos leões, ou eu pego a pedra e ó, pá. Não é isso. Aí a gente tem que lembrar, né? Correção não é a mesma coisa que tentaram fazer com aquela mulher adúltera, de pegar a pedra e tacar nela. Corrigir é sentar, conversar. E isso hoje em dia tá uma dificuldade, as pessoas não sabem conversar, não sabem ouvir, então muito menos, né? E foi muito bom ele ter trazido aí essas palavras de São João Crisóstomo. Vamos ver aqui o restante do Frei Gilson. Pois ele está possuído, por assim dizer, de certa letargia. É como um bêbado em sua ira e vergonha. Aquele que está são deve ir ao encontro daquele que está doente. Então aquele que precisa ser corrigido é aquele que está doente. Aquele que está são precisa corrigi-lo. Deves conduzir teu julgamento dele em privado. Torna a cura fácil de aceitar. Pois as palavras corrige-o não significam outra coisa senão ajudá-lo a ver sua falta. De verdade, vocês acham que isso está acontecendo na internet? Eu vou ser bem sincera, tem muitos canais seculares que sempre fizeram muito tipo de exposed. E isso foi uma febre, é muita visualização, olha, muito espaço. Só que esse tipo de situação muitas vezes gerou aqueles famosos cancelamentos. Um deles causou um grande estrago na vida de uma jovem, né, que foi aquele caso da Choquei, enfim. E muitos desses casos também distorciam o contexto das coisas, né? E aí aconteciam grandes
grandes problemas. E isso tá se alastrando dentro do meio católico. Infelizmente. E isso eu posso dizer, não só daquilo que é minha percepção, mas o que vocês também têm falado muito nos comentários e têm compartilhado lá no Instagram com a gente, além das conversas que a gente tem, partilhas com as pessoas, né, que nós conhecemos. Todos estão percebendo a mesma coisa. É acusação, não é correção. É exposição. Não é pra ajudar o outro, é pra expulsar o outro da igreja. Por exemplo, até aqui dentro desse exemplo da passagem, né? Pra nós vermos o quanto a igreja faz isso. Vou pegar aqui o caso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que nós já fizemos vários vídeos e também lives sobre isso. O que foi dito ali? Todas as questões envolvendo a fraternidade sempre foi, olha, o irmão vai lá e conversa, em particular. Ah, tem as testemunhas. Foi levado pra igreja. A igreja fez todo esse processo. Não, vamos conversar? Várias vezes foram conversadas. Desde outros papas, né? Bento XVI, enfim, São João Paulo II, até agora Papa Leão XIV. Depois a igreja foi, né, conversar. Eles não aceitaram e tomaram medidas mais drásticas à fraternidade. O que aconteceu? A igreja só foi lá e, aconteceu isso, tá, gente? Não tem volta? Tem, mas precisa seguir essas regras. E aí foram, entre aspas, expostos por eles mesmos. Mas a igreja nunca expôs eles, nunca tratou de uma forma a humilhá-los. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum documento da igreja falando sobre isso, nenhum papo falando sobre isso. Mas sempre, a gente tá num caminho de diálogo. Não, a gente precisa conversar, a gente precisa acertar as arestas. E foi tentado isso. Mas o que aconteceu? Eles mesmos se colocaram pra fora da igreja. Aí não tem muito o que fazer. Se a pessoa quer ir, vai, né? Mas a igreja, ainda assim, dentro da nota explicativa que o Dom Victor Manuel Fernandes trouxe na doutrina, lá do Dicastério para a Doutrina da Fé, ele falou, olha, se quiserem retornar, é desta maneira. Ou seja, a igreja continua de braços abertos para acolher, né? Então, essa é a grande diferença entre uma pessoa, né, uma instituição que quer corrigir aquilo que é um erro, aquilo que é um pecado, enfim, do que alguém que quer trazer um cancelamento para a pessoa, que é o que se alastrou aí no meio secular, né, durante muito tempo. Hoje em dia ainda tem isso, mas tá bem menos. Mas o nosso meio católico tá crescendo. Isso não é legal. Não, eu quero denunciar a teologia da libertação marxista. Mas será que da maneira como você está fazendo, você vai realmente corrigir? Você vai realmente combater? Ou você só está sendo igual àqueles que você diz que combate? Vamos ouvir aqui o restinho do texto que o Frei Gilson está lendo. Contar-lhe o que sofreste dele. Conta para ele a falta dele. Conta para ele o que ele fez você sofrer. O que acontece então se ele não escutar e se irritar teimosamente? Chama ao teu lado outra pessoa ou até duas, para que 2 testemunhos corroborem tudo o que for dito. Pois quanto mais descarado e audacioso ele for, tanto mais deve ser empenhado em curá-lo, não em satisfazer tua raiva ou os teus sentimentos feridos. Pois quando um médico vê a doença resistir, não se afasta, nem leva para o lado pessoal, mas se empenha ainda mais. Isso é o que Cristo ordena que façamos. Se empenha ainda mais na raiva, no ódio, não no amor. Na paz, na busca para que aquela pessoa entenda. E os meios de comunicação hoje não estão sendo usados para isso. Estão sendo usados para o contrário. E isso, muitas pessoas estão percebendo. Aliás, teve alguns de vocês até que vieram reclamar que, Ju, eu não quero mais ficar vendo nenhum conteúdo católico. Tem gente que tá assistindo canais seculares, porque não querem mais ver nada sobre catolicismo, exceto na sua paróquia. Ou música, ou ler ela mesma o catecismo. Exatamente por conta desse tipo de situação que tá se alastrando no nosso meio, infelizmente. Parecias muito fraco por estares sozinhos? Torna-te mais forte com a ajuda de outros. 2 são suficientes para repreender o ofensor. Vês como ele busca o interesse não apenas do ofendido, mas também do que causou a ofensa. Pois a pessoa ferida pode ser mais dominada pela paixão. Ele torna-se o doente e frágil e enfermo. Esse esforço pode ocorrer muitas vezes enquanto ele tenta guiar o outro primeiro sozinho, depois com outros. Se ele persistir, então faz o esforço com toda a congregação. Ele diz à igreja, se ele buscasse o interesse do ofendido sozinho, não lhe teria dito para aproximar-se daquele que está doente 77 vezes. Não terias tentado tantas vezes, nem trazido tantos tratamentos para a enfermidade. Talvez tivesse deixado em paz se ele persistisse incorreto desde o primeiro encontro. Mas, em vez disso, ele nos mostra como buscar a cura dele, 1, 2 e muitas vezes, primeiro sozinho, depois com 2, depois com muitos outros. Texto profundo. Se você precisar,
escuta de novo esse vídeo, porque aqui temos conselhos preciosos para a sua vida, de que nós precisamos corrigir o irmão com amor. Escreve aqui nos comentários que eu saiba corrigir o irmão por amor. Que eu saiba corrigir o irmão por amor. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E aí tem um comentário aqui que eu achei muito legal e eu vou trazer aqui, tá? Jesus ensina a corrigir o irmão sem humilhar. É um caminho mais honesto e mais bonito para a correção fraterna. O que nós não vemos. Aliás, se você reparar, a passagem aí é Mateus, capítulo 18, que o Frei Gilson leu do 15 ao 20. Mas antes, ainda tem, pelo menos aqui na Bíblia da Ave Maria, traz o título, Humildade e Escândalo. E aí, o que diz, né, nesse trecho capítulo 18, do versículo 1 até o 14. Para nós cuidarmos, para não escandalizarmos. E para nós não menosprezarmos os outros. E depois vem essa questão da correção. Então, antes, dentro do nosso coração, nós temos que ter esta humildade e a busca de não causar escândalo, o que não tem acontecido, porque nós estamos sendo conhecidos como católicos raivosos, com discursos de ódio, né? Pelo menos muito nos definem assim. Inclusive, a gente já recebeu vários tipos de comentários em que as pessoas falam que nós somos, assim, vários adjetivos que muitos até usam palavrão contra nós. Vamos continuar aqui. Primeiro vem a conversa sincera. Depois vem a busca paciente pela paz. Deus salva pessoas reais. Por isso precisamos aprender a falar sem ferir. A verdade dita com amor não destrói o irmão. E aqui não é pra gente ficar passando a mão na cabeça do outro falando, ai, nossa, o seu pecado é só um pecadinho. Não é acolher o pecado, né? Que hoje em dia tem essa confusão. Tem a confusão de quem acha que tem que acolher o pecado e tem a confusão de quem não acha que tem que acolher o pecado. Aí, não acolhendo o pecado, eu não tenho nem que olhar mais pra cara do meu irmão. Eu tenho que expulsar ele da igreja, tenho que excomungar, né? Porque a igreja precisa de mais excomunhões. Aí quando a excomunhão vem para aqueles que de fato a querem, né, a desejam, a fazem por merecer, não, mas a igreja está sendo injusta, né? Vamos continuar aqui. Sejamos instrumentos de paz e do amor de Cristo em nossa vida, na nossa família e a todos ao nosso redor. Que a glória do Senhor continue a iluminar nossos caminhos e que possamos louvar, glorificar por toda a eternidade, como nos inspira o Salmo 112, do nascer do sol até o seu acaso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu confio e creio em vós. Então eu trouxe esse complemento aí, porque eu achei muito legal a forma como essa irmã trouxe. Então, Frei Gilson deu uma puxada de orelha em nós, com uma reflexão. Como nós estamos agindo diante do erro ou do pecado dos nossos irmãos? Seja leigo, bispo, padre, influencer, seja quem for. Como que nós estamos nos comportando? E eu vou dizer, gente, tem muito católico, seja mulher ou homem, que se comporta assim como um leão feroz. Em comentários, enfim. Mas na vida real não tem coragem de fazer isso. Não tem coragem de seguir aquilo que Cristo falou, de chegar na pessoa e conversar, ou de ir até a igreja, até as autoridades que são corretas de fazer a denúncia. Eu gosto de assim, ó, mostrar tudo que eu sei. Mas na hora de sentar com a pessoa, conversar e falar, olha, você falou isso, mas não é isso. Por que no documento tal? Não, mas por que pessoa tal? Não, porque você fez isso errado. Ou às vezes faz carta pra tirar, né? Isso eu já vi em várias paróquias. Trocou o padre, o padre novo traz ideias novas. Não, tá super errado. Não. Sai daqui, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar. Isso não acontece só no meio digital, né? Eu dei o exemplo aí do meio digital, que tá muito forte, vocês têm trazido muito isso, mas também acontece na nossa paróquia, também acontece dentro da nossa casa. O nosso desejo sempre primeiro é expor, é colocar o outro ali na cova dos leões, né? Mas Cristo não nos pede isso. Cristo nos pede uma vida um pouco mais privada nessa questão de correção fraterna. E talvez se nós fizéssemos isso, os frutos seriam melhores, né? Nós não encontraríamos tantos erros assim. É claro que aquilo que é um crime precisa ser denunciado. Mas primeiro que seja feito nas autoridades cabíveis. Isso a gente aprende na nossa vida como cidadão, né? Ah, tal região tá tendo muito assalto. Pois é. As pessoas denunciaram? Não. Elas ficam falando, ficam mostrando na internet, mas elas não vão lá na polícia. Ah, mas eu fui e não fui atendido. Mas você fez sua parte. Você fez a primeira parte. Depois você pode ir lá e gravar. Não, mas primeiro eu quero gravar e eu esqueço e nem faço. Não tem nem a estatística. Vou mandar a viatura pra lá? Não vou mandar a viatura pra lá. Já é difícil na sociedade que a gente vive, na nação que a gente vive. Aí se não tem o dado, se não tem a prova,
as pessoas não vão fazer. É a mesma coisa. Eu preciso fazer todo esse caminho para eu ter essa prova, para eu ter essas testemunhas. E aí depois, ainda assim, quando eu expor, quando eu mostrar de uma forma muito fraterna. Como Jesus faria. E aí eu deixo aqui um desafio. Esse ano é o ano jubilar, né, de São Francisco, e tem a oração, né, que é até muito cantada, a oração do instrumento da paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, enfim. Que você faça, então, durante essa semana, para você ir tirando todas essas mágoas, essas raivas, esse ódio que tem no seu coração, que você coloque cada vez mais o amor de Cristo no seu coração, tá bom? Para que nós saibamos corrigir, assim como Cristo também nos corrige, porque nós também precisamos de correção, tá bom? Então é isso, gente. O que você achou desse trechinho? Achou que o Frei Gilson deu uma puxada de orelha? Achei bem providente esse vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho, comentar, dizer o que você achou, dizer o que você tem achado aí dos católicos cristãos nos tempos de hoje, no digital ou no físico também, mas sempre respeitando essas regrinhas aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!